Olá, eu sou a doutora Elizabeth Rocha, mestre em ortodontia e seja bem-vindo ao Aerocast. Ela é auxiliar administrativa da Clínica Aero, ela é casada, tem 2 irmãs, é titia, mãe da Manu, sua filha de 4 patas, ela é muito ativa na sua religião, dona do sorriso mais cativante da clínica, ela é a Jennifer Ciesini, mais intimamente conhecida como Chu. Vou usar isso no meu Instagram, vou Seja bem-vinda! Obrigada por estar aqui comigo, ela me atura todo dia. Vamos conversar com a Jennifer hoje sobre atendimento ao público, que eu sinto que é um calcanhar de Aquiles hoje no mercado de trabalho. Muitas vezes, como cliente, eu não me sinto muito compreendida, às vezes eu não me sinto muito acolhida. Muitas vezes a gente vai passar no dentista, no médico, ou até mesmo na compra de qualquer coisa, e eu sinto que falta esse aconchego. Talvez nem todo mundo goste, mas eu acredito que todo mundo gosta de ser ouvida, de se sentir ouvida, de se sentir que a pessoa está com atenção com você, está te escutando, tendo essa escuta boa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre atendimento, vamos falar também sobre a relação de trabalho entre mulheres e um pouquinho sobre a Jennifer também. Vamos começar? Vamos. Jennifer, o que eu tenho de você assim, tá? Quando você começou aqui na clínica, você veio com um atendimento assim muito bom. Eu tinha a Aline, que antes de você também fazia um atendimento ali com os pacientes muito, muito legal, e eu senti que eles se sentiam muito acolhidos. E quando a Aline teve que sair por motivos pessoais e montar a empresa dela e crescer, que a gente ficou muito feliz, me deu muito medo. De Como tipo assim, isso, cara, né? meu patamar subiu muito, e agora? Será que tem outra pessoa? E você veio e eu senti que não foi uma coisa que ela precisou te explicar, era seu, era natural. Você gosta de escutar, você gosta de entender, você gosta de cuidar. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Embora depois eu vou conversar sobre outro contraponto seu, que eu acho que, enfim, mas vamos lá, vamos nesse. Eu acho que sempre foi uma coisa muito natural minha, desde criança. Eu lembro que eu ia em banco com a minha mãe, eu sabia que não queria trabalhar em banco de jeito nenhum, desde pequena. Mas quando eu ia em médico e eu via ali a recepção, eu falava, poxa, legal essa moça que fica aqui cuidando dos pacientes. Então, assim, sempre foi uma coisa que eu gosto de tratar com o público. Eu trabalhei com criança por quase 8 anos da minha vida, então, e eles são um público muito exigente, eles te fazem você focar neles. Então, isso também já ajudou muito. Então, eu ter essa predisposição, trabalhar com um público exigente, né, como a criança, eu trabalhei com advogado, que também é um público que me exigia. E o fato, acho que de eu ter tido já, desde muito nova, um treinamento por conta do salão. Né, a gente sempre tem toda semana ali um treinamento. Lembrando que a Jennifer é testemunha de Jeová, Isso. muito ativa na religião dela, tenho muita admiração por isso. E assim, e nós temos um treinamento disso, de como se importar com o outro, de como escutar o outro, fazer perguntas com que a pessoa se sinta realmente acolhida, é fazer elogios sinceros. E é isso que falta em muitos atendimentos. Às vezes você vai nos lugares e as pessoas não olham na sua cara. As pessoas olham de cima a baixo e tipo, o que você tá fazendo aqui? E o que não é bacana. Então é importante a pessoa, desde a porta, de um sorriso, ela sentir que, poxa, que legal, que lugar diferente, que lugar que eu quero estar. E talvez também você ter tratado com crianças trouxe a sinceridade. Sim. Porque a criança, você não vai falar, ela tá falando de uma coisa, você vai falar sobre outra coisa que não diz respeito ao que ela tá falando, ela vai falar, tia, não é disso que eu tô falando. Exatamente. Né? E às vezes o adulto, que eu sinto, às vezes eu vou num lugar, aí eu falo, eu quero isso. Se ela não tem, ela fala, eu quero laranja. Ela fala, então, a uva. Tipo, não é nem sobre isso que eu tô falando, você não me escutou. Exatamente isso. E talvez a criança tenha trazido também essa que você falou assim, né? Fazer elogios sinceros, escutar. A criança também exige muito isso, né? Muito. E você deixar com que o cliente, ele seja o grande protagonista. Né? A gente fica aqui de coadjuvante e direcionando os pontos, mas quem vai brilhar ali é ele, então é a história dele, é o momento dele. Então às vezes se eles chegam mais cabisbaixos, a gente tenta levar. Se a gente não vê que realmente ele tá precisando sentir aquela dor e falar com... deixa ele ter aquele momento dele, ele se sentir especial, é estender o tapete vermelho. E também é nessas horas que a gente consegue pegar informações
questões extremamente importantes para o nosso tratamento, né? Exatamente. E quando a gente vai para a parte de trás, que é a parte, né, do financeiro, de entender ali como é que vai funcionar aquele tratamento, isso conta muito, né? Então você sabe, poxa, ele tem problema de saúde, está tratando, às vezes cuidando dos pais que estão doentes. Então, às vezes você já vai com uma outra visão para a parte ali do fechamento. Então, isso ajuda muito também. E é uma complementação do nosso atendimento lá atrás, porque muitas vezes o paciente vem aqui para frente e conta coisas para Jennifer, né? Se abre, e aí às vezes ela fala, olha, Beth, hoje talvez ele não esteja num momento tão bom, olha, Beth, hoje ele tá mais ansioso. Isso me ajuda muito no lá atrás também, né? É claro que a gente também tem uma grande liberdade com os pacientes e também por conhecê-los bem já, que eu falo sempre a importância de ter um dentista que te acompanha, porque ele vai sempre te conhecer como você chega, mas é importante a frente também, vocês fazerem essa frente, né, do paciente se sentir, e eles falam muito aqui, né? E faz a diferença, e assim, esse contato pessoalmente tem que ser pelo WhatsApp, então ele também tem que se sentir que foi um atendimento rápido, que foi um atendimento assertivo, pelo telefone, às vezes eles ligam, então assim, é dar maior formas de informação, porque a pessoa quer vir já sabendo o que ela vai encontrar. Sim. E às vezes a gente sente que em outros lugares você liga e as pessoas só dão respostas vagas. E aí você não tem vontade de ir lá. E a pessoa também não tem muita vontade de querer puxar mais, né? Exatamente. Você falou ali meia dúzia de coisa e tá tudo bem. Tá ótimo, é isso. É isso mesmo, só isso que eu preciso, não preciso de mais nenhuma informação. E às vezes ela só queria que você perguntasse pra ela poder se abrir, pra ela poder falar. Exatamente. Às vezes é uma deixa que você acaba ganhando um cliente pro resto da vida. E aqui na clínica, você consegue me dizer assim, qual é a sua... Porque, assim, você começou na parte da recepção. E quando eu fui falar pra você, Gê, tem uma vaga lá atrás, né, do financeiro, do comercial, que eu acho que é hoje, pra mim, que é onde você nasceu pra estar. Você não quis. Não quis. Você falou, eu não quero, eu não gosto, eu quero ficar aqui na recepção, pra mim aqui tá bom. Porque eu vim decidida pra isso. Eu falei assim, eu não quero, eu quero uma simplicidade, eu quero uma vida tranquila, eu quero só fazer o que eu sei. E tá ótimo. E aí veio você já falando, não, vamos lá. E aí a primeira eu recusei, acho que a segunda eu recusei. E aí na terceira você me pegou no pulo. Na terceira eu falei, agora deu. Agora vai. Chega, 1 é pouco, 2 é bom, 3 já é demais, agora você vem pra cá. Aí eu fui solicitada e pra mim foi um momento que eu vi uma entrevista da Ana Paula Padrão. E ela falou assim, a gente não pode ficar só com um gostosinho. A gente tem que aprender a entender que trabalho é trabalho. Vai ter a parte muito boa, que você vai se sobressair, que vai ser ótimo, mas vai ter a parte ali que não é tão confortável e você vai ter que tentar ser boa naquilo também. Então eu falei, não, peraí, eu vou ter que amadurecer nesse sentido. Sim, e evoluir para isso, né? Tem um professor da academia que eu faço, que ele fala uma frase que eu adoro. Ninguém quer sair da sua zona de conforto. E a gente não tem que sair da nossa zona de conforto. Afinal, a gente lutou muito para estar na nossa zona de conforto. Sim. Mas você precisa bater na porta e expandir a sua zona de conforto. Porque hoje, sua zona de conforto aqui na recepção era pequena, né? Sim. Você estava ali numa zona de conforto. Você não precisa sair da sua zona de conforto, mas expanda. Faça com que agora o comercial também seja a sua zona de conforto. Exato. E amanhã depois expanda para outros também ser a sua zona de conforto. Eu falo sempre isso, assim, que a repetição leva à perfeição. Uma coisa que até o Dr. Josias falou, quem faz 10 nem sempre faz 11, mas quem faz 100 faz 101. Então, fazendo e repetindo, a gente vai se aprimorando e capacidade você tem de sobra. E eu acho que é um dom seu. Nem todo mundo tem o dom de lidar com pessoas. Lidar com pessoas é algo que você precisa gostar. Você precisa gostar de gente. E de gente como um todo, porque as pessoas não vêm aqui só com o seu lado bom. Elas também trazem o seu lado que todo mundo tem, que nem sempre é um lado amoroso, que nem sempre é um lado... Às vezes é um dia ruim. Às vezes é um dia ruim. E a gente saber entender e acolher esses dias também. Mas também é importante entender que, por exemplo, o meu lado, o parte CLT, também você tem que ter um terreno onde você possa fazer isso. Então, e aqui foi o terreno que eu mais senti. Eu trabalhei em outras empresas, mas aqui foi um terreno que foi mais fértil para isso. Você sempre fala, eu quero que você tenha contato com os pacientes, eu quero que você seja assim. Então, isso me facilitou muito. Porque tem, às vezes, lugares que eles falam, não é importante. Trate ali o 8 do bem e pronto. E não é assim. Então, quando a gente quer aumentar, a gente quer realmente valer a pena na vida daquela pessoa, é importante a gente escutar, a gente ter esse espaço.
né? Pra poder conhecer realmente o ser humano. É sair do super especialista, né? Assim, de tratar só de um único ponto. Acho que quando você tá na área da saúde, você tem que tratar do corpo. Não dá pra você tratar de um ponto específico. Então, não dá pra você chegar aqui e só querer saber no caso da clínica, na parte de odontologia, só querer saber de dente, Não. Então, eu falo pras meninas, e é verdade, que a gente trata de gente, é repetitivo isso, vocês vão escutar muito isso, mas é verdade, a gente trata de gente, e quanto mais a gente entende de pessoas, entende suas fragilidades, entende suas dúvidas, melhor a gente consegue tratar, né? E proporcionar o melhor e ter melhor resultados nos nossos tratamentos. Que legal! E quando você falou disso, de aqui ter um espaço aberto assim para isso, eu falo sempre isso para as meninas que trabalham aqui. Hoje eu tô com uma equipe que eu adoro muito, que elas me agregam muito. Se hoje a gente tá crescendo, se a gente tá conseguindo atender, é porque aqui é uma pela outra, literalmente. Quando uma não tá bem, a outra segura. Quando a outra não tá, a outra vai. E isso é maravilhoso. E aí, nesse ponto, queria que a gente falasse um pouquinho sobre a competitividade feminina. Porque somos todas mulheres aqui dentro. E a gente podia, né, de repente pensar, de uma tá querendo se sobressair mais que a outra, de uma tá querendo vir com um brinco mais bonito que a outra, sei lá, tô chutando. Porque a gente sabe que existe. Mas você sente que isso acontece aqui dentro? Não, eu acho que a gente se valoriza uma pela outra. Por exemplo, a Gi chega, às vezes eu chego aqui e ela fala, nossa, como você tá bonita. E aí a gente vai, e aí você chega e a gente, nossa, como você tá bonita. E isso faz a diferença do nosso dia. Então a gente não tem essa competição, a gente sabe que a gente é um time. Você vai brilhar muito todas no campo, vão ter que exatamente. Brilhar. Eu em um, a Gi em outro, a Bia em outro, e todo mundo sabe que a junção vai ser, a gente ganhando lá em cima. Então, é isso que eu acho muito gostoso. Não tem aquela coisa do tipo, não, ela é boa e só ela vai estar aqui no topo. Não existe, é todo mundo junto. É um time de futebol, praticamente. Totalmente. Exatamente. Ninguém ganha sozinho. Exatamente. Ninguém ganha sozinho. É isso. É isso mesmo. Eu fico muito feliz por isso. E é muito bacana você ter um espaço de mulheres onde uma sabe elogiar a outra, uma sabe colocar a outra pra cima e falar, não, peraí, para de se detonar, menina. E uma presta atenção na outra, assim, tipo, às vezes a Jennifer tem uma coisa, a Giovana, Beth, hoje a Jennifer tem não sei o que lá, ela vai sair um pouco mais cedo, tudo bem, né? Não tem nada, eu fico no lugar dela. Aí a Bia vem, Beth, aniversário da Giovana. A Giovana não pode esquecer do aniversário da Giovana. É isso aí. A Bia entrou faz 2 dias, mentira, tá? Tô sendo muito extremista, mas ela já sabe que não pode esquecer do aniversário da Giovana. Então, Beth, ó, o que a gente vai fazer pra Giovana? Precisa fazer um negócio pra Giovana. A Jennifer nem se fala, tá sempre aí, vamos fazer pras meninas, o que a gente pode pensar? Enfim, então, isso é gratificante. Enche o balde, né? Muito bom. Isso é muito bom. Agora, eu queria falar um pouquinho de você, especificamente. É um ponto até que eu não gostaria de falar, porque eu acho que você me trouxe o porquê do falar, né? Mas eu pensava de não falar, e eu te expliquei talvez por que eu achava que eu não precisava falar, porque eu acho que quanto mais palco a gente dá na minha cabeça, mais a gente põe que isso é uma coisa que deve se ter importância ou que você precise notar. Eu gostaria de acreditar que isso não seja mais notado, que isso não tem que ser notado. Porque não tem que ser notado. Ninguém nota a cor de cabelo, a cor de olho, a cor de... Enfim. Então, por que isso ainda é uma coisa que depois de tantos anos a gente ainda precisa macetar? Mas você me trouxe do lado de tipo assim, como existe, não falar pode virar um tabu. E aí isso é ruim também. Eu gostaria muito de falar de você como uma mulher preta que eu acho maravilhosa. Eu queria falar se você acha que a gente evoluiu ao longo do tempo. Qual é a sua percepção disso, se você acha que a gente evoluiu. Mas antes disso eu vou tocar num ponto, só linkando muito, porque eu vejo que você é uma pessoa que você cuida muito bem das pessoas. Você serve, você cuida, você tem um olhar aberto no outro, mas cuidar de você é difícil. E você que me trouxe esse ponto, porque até então eu nunca tinha percebido. É difícil, porque assim, se você faz alguma coisa pra Jennifer, parece que ela não gosta de que você faça pra ela, ou ela não merece, ou ela... E assim, às vezes eu ficava até achando que assim, poxa, será que é porque ela não gosta do que eu tô fazendo? Será que ela não gosta? Mas assim, eu pensei, mas também quem não gosta de receber então por que ela não gosta? Você acha que essa sua dificuldade de ser cuidada vem um pouco disso? Muito. Porque assim, a mulher preta, ela tem aquela coisa ela tem que ser a fortaleza, né? Ela não pode contar com ninguém. Ela tem que ser por ela mesma. Eu fui criada, minha família somos em 4 mulheres, minhas 2 irmãs e minha mãe. Meus pais se separaram quando eu era muito nova, aquela velha história.
E então era muito nós por nós mesmas. Minha mãe ali, sendo a rima de família, no sentido de tipo, pelo amor de Deus, não façam nada de errado, não saiam dos trilhos, porque senão eu vou ser a culpada e eu sou a pretinha, assim, de vai e tal. Eu vou ser a culpada. Então, assim, a gente sempre teve isso na nossa cabeça. A gente não pode sair da linha. Então, a gente tem essa carga do tipo, vamos aguentar até o fim. A gente não precisa contar, a gente vai dar certo. E é isso, a minha mãe, ela tem essa muita questão do cuidado, né, de cuidar de todos. A gente até brinca, né, é a famosa Amélia. E eu tinha um pavor de ser assim. Eu tinha um pavor, eu falava, não, quando esse dia eu casar, eu não vou querer isso. E eu lutava ferozmente contra isso. E aí, quando eu entrei na terapia, eu entendi que isso fazia parte de mim. E que era bonito, que é lindo você servir o outro. É lindo você... A maior grandeza do ser humano é ter a capacidade de servir. É isso. É a maior grandeza do ser humano. Só que aí vinha esse contraponto, porque a sociedade coloca que a mulher preta ela só serve para servir o outro. Ela não serve para ser servida. E aí a gente acaba tendo esse impasse. A gente está aprendendo hoje, por se falar sobre o assunto, por dar base para a gente poder falar, a gente está aprendendo que sim, por exemplo, eu tenho naturalmente características de gostar de servir, e que isso é um dom e que eu quero muito trabalhar. Mas que eu também mereço ser servida. E precisa receber cuidado. Exatamente. Né? E não ter que o outro tá fazendo por você e parece que você sempre tem que retribuir. Se eu dou um negócio pra você, eu sinto que você sente a obrigação de me dar outro negócio de volta. Mas assim, cara, eu só quero te dar um negócio, você não tem que me dar nada. Mas parece que você não consegue. Eu travo. Mas eu travo até de receber, eu fico tipo, é pra mim mesmo? É sério? E é isso, e se eu pegar isso desde criança, é uma coisa que a gente carrega do tipo, não vou merecer, eu não preciso. Enquanto na realidade a gente precisa muito do outro. Precisa. Nós não nascemos e não vamos ser criados numa bolha, evoluir numa bolha, não dá. Exatamente. Não dá. Só que é esse peso. Então é por isso que é importante falar que uma mulher preta, ela não tem como ser forte 100%, ela não vai aguentar. Mas qualquer pessoa sim, não tem como ser forte 100%. A gente entende total. Só que, por exemplo, vamos citar um exemplo claro, e é dados que se colocam nos números. Uma mulher negra, quando ela vai para um hospital ter um filho, ela tem uma quantidade de analgesia muito menor do que é dada por uma mulher branca. Porque eles veem que uma mulher negra, ela é forte, ela foi feita para parir. Agora você vai com uma mulher branca, loira, enfim, ai não, ela é delicada, ela não vai aguentar ter esse filho, vamos colocar um pouquinho mais de remédio pra ela? Então assim, é uma coisa que assim, para, isso é besteira. Não é. Isso só reflete o quanto é... E reforça. Exatamente. E o fato de eu também me puxar muito, de ter sempre um bom atendimento, porque eu já vi, eu mesma, a minha família, ser muito anulada. Tipo, eu chegar numa loja e as pessoas olharem pra minha cara, tipo, o que você tá fazendo aqui? Sabe? Tipo, de eu estar parada na frente do sapato, foi na Arezzo, falo mesmo. Fala mesmo, foi na Arezzo. Eu tava lá e eu tava na porta, eu sabia que eu tinha o dinheiro, eu podia comprar a sandália e a pessoa ficava ali na minha cara assim, tá tudo bem? Procurando então, alguma coisa? Exatamente. Então, assim, é péssimo. Então, eu sempre quis mostrar o contrário. Então, assim, quando eu tiver que atender, eu quero que todo mundo tenha um atendimento de primeira classe. Eu quero que porque todo é o que todo mundo merece. Exatamente. É o que todo mundo merece. Independente da cor do olho, da cor do cabelo, da cor da pele, da cor da unha, da cor do sapato, da cor da roupa. Porque por dentro somos todos iguais. Sim, né? Sim. Mas, infelizmente, ainda para a sociedade existe essa diferença. E mudou, a gente liga a televisão, a gente vê vídeos, filmes, onde mulheres pretas são muito mais protagonistas. Se a gente for para pensar que lá tinha... Saiu aquele papel de na televisão só tinha mulheres nesses lugares de serviências, né?
E assim, hoje não. Exatamente. Tem mas protagonistas. quando eu era criança, eu de verdade, eu queria ser a Xuxa. Mas como que eu ia ser Xuxa, gente? Ia ser Uma Paquita. Porra, não. Eu também queria ser Paquita, tá? Mas meu cabelo era preto, também não podia. Você ia ser excluída. Era só as loirinhas mesmo. Então era isso. Aí você via uma comercial lá de bebê, os bebês tudo loirinho, branquinho, bebê Pampers. Aí você fala, poxa, realmente São não gostei. mensagens subliminares que vão sendo passadas constantemente. O cabelo necessariamente tinha que ser liso. E aí você via aquelas mulheres sofrendo horrores para ter aquele cabelo liso. A gente não tinha. De verdade, a coisa parece besta. Mas você olhava numa perfumaria, você tinha 2, 3 produtos que eram péssimos, mas era o que a gente tinha. A gente tinha que ir com um prendedor de cabelo pro cabeleireiro, porque você cortava o cabelo e eles não iam saber definir aquele cabelo. E era terrível. Eu amava cortar cabelo, mas se eu esquecesse a piranha em casa, eu queria morrer. Porque ali não ia passar a quantidade do meu creme no tamanho suficiente. Certo. Ele não ia secar aquele cabelo, meu cabelo ia ficar daquele jeito. Então eu tinha que correr pra casa, lavar o cabelo de novo, passar creme e deixar do meu jeito. E pensar se o corte ia ficar do jeito. Porque a gente abria os livrinhos lá, ai, que eu quero esse corte, era só cabelo liso que tinha. Aí o cabeleireiro disse, então, não sei se vai ficar desse jeito. Aí você tinha que correr o risco. E talvez também porque, querendo ou não, né, muitos profissionais buscam o fácil. Sim. Né? Então cortar um cabelo liso é fácil. Mas você vai ser um profissional para cuidar só do fácil? E era o que você não achava de público. Talvez assim, porque às vezes você vai corta o cabelo, bate um secador, tá tudo certo. Mas cadê o seu amor pela profissão de deixar todos os tipos de cabelos lindos? E é isso. E aí não foi onde teve eu acho que há uns 15 anos, mais ou menos, gente, posso estar errando um pouquinho, mas de comissões de profissionais maravilhosos de cabelo crespo que fizeram a gente se sentir lindas. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui. Que foram atrás desse conteúdo, que falou, cara, né? Vamos trabalhar em cima dessa tudo tem como, é só a gente ir atrás. É isso, e veio, e trouxe, e a gente sair do cabeleireiro com cabelo cacheadaço, um crespão, e você fala, é isso que eu sou, e eu vou sair daqui maravilhosa, não tem preço. Não tem preço. Então foi algo que, assim, estamos mudando, estamos falando um pouco mais, acho que a gente tem um pouco mais de voz, e assim, e acho que se colocando no seguinte, tipo, se não nos ouvirem, se continuarem pegando pesado, como infelizmente acontece, a gente vai denunciar, é crime. É crime, graças a Deus é crime. Exatamente. Graças a Deus é crime. Ainda é um pouquinho mais complicado, ainda não se tem tanto retorno, mas a gente vai fazer a nossa vez. E também, às vezes, só dar uma gargalhada e falar, ai, tá bom, obrigada. Eu vou estar com quem me ama. Porque às vezes você precisa se autoproteger. Às vezes não, você sempre precisa se autoproteger. E até entrando um pouquinho nesse próximo tema que eu gostaria de falar com você sobre a sua espiritualidade, que é tão forte e que eu acho incrível, né? Eu quero que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho na religião e talvez também a gente hoje ter bastante clareza, que é o que eu falei para você, assim, virar as costas também é uma forma de ajuda. Então, para pessoas que talvez você não vá chegar ao ponto de denunciar, por qualquer motivo que seja, virar as costas é uma forma de ajuda, né? Abdicar aquela pessoa da sua convivência, do prazer de estar com você, é também mostrar que, assim, você pode ir até aqui você não pode ir mais. E deixar a justiça de Deus, que ela acontece. Sim. Acontece. Isso sempre. Né? Se a pessoa quer buscar evolução, se a pessoa quer buscar... Porque uma coisa que a gente comentou no começo, e eu acho verdade, a maior virtude de uma pessoa é saber servir o outro, né? Uhum. Qualquer ser humano. E tudo que para mim destoa disso é sinal de uma pessoa pobre, né? Pobre de espírito, pobre de espiritualidade, né? Então, as consequências disso também vão vir naturalmente. Eu acredito de verdade nisso. Vão vir naturalmente. Não dá para falar assim, mas tal pessoa é extremamente preconceituosa, arrogante, trata mal o outro, até mesmo por uma questão de social, né, por classe social, né, pra gente também ver muita essa discriminação com pessoas, né, numa classe mais baixa, mas também entender que às vezes a única coisa que ela tem é dinheiro, né? E que acaba, né? Ou que pode não vai acabar nada, nessa vida, mas é importante, com certeza, mas ele não pode ser a única coisa da sua vida, porque senão você pode ter certeza que você está perdendo uma vida maravilhosa, com certeza, né? Que é uma vida de companheirismo, de amizade, de ver o outro sorrir,
né? Eu tento, assim, a exclusão pra mim hoje é a última da última hipótese, assim, é só se for algo muito, muito sério. Senão eu penso, eu até li uma matéria esses dias falando que às vezes tem pessoas que elas vivem aquilo tão intrinsecamente, ela acha que aquilo dali é tão normal, porque tem isso, tem famílias que não falam sobre o assunto. Sim. Eu sou casada com um homem branco e ele fala assim, eu só fui entender sobre racismo, eu só fui entender que existe quando a gente se casou, não foi nem no nosso namoro, porque não se fala sobre isso, não existe, para, e se não é a sua dor, então, consequentemente, você acha que é besteira. Então, tem pessoas que elas vivem uma vida inteira achando que elas não são, só que os comentários delas, as formas como elas agem, mostram que ela tem aquela tendência. E às vezes eu falo, não tenho problema de ensinar, não tenho problema de falar, olha, não foi legal, não foi legal, muda, vamos tentar entender, você não faria isso se fosse uma pessoa branca. Então eu não tenho problema nenhum em ensinar, eu acho que vambora, vamos lá, só que assim, tenta mudar, sabe? Ou se você vai falar, olha, eu não vou mudar, mas pelo menos respeite o outro. Vá ter suas opiniões com o seu público e quem te dá palco para isso. Com o outro, seja respeitoso, entenda, e tipo, então aqui eu não vou fazer isso. Então, tudo bem, eu vou te respeitar. E é o que você falou, eu sempre penso, o Jeová, ele resolve tudo no momento certo e para ele a justiça é uma das virtudes, né? São as 4 qualidades principais. Então eu sei que ele vai resolver tudo. E é isso que também me dá uma serenidade. Porque às vezes a gente pira, dá vontade de falar, não aguento mais. Mas a gente fala, não, ele vai resolver no momento certo. Ele vai resolver no momento certo. E me conta um pouquinho brevemente sobre a sua, que a gente fala, né? A gente gosta de falar. Sobre essa sua religião. Foi de infância? Como é que é? O que vocês fazem? Qual que é o maior objetivo? Eu vejo, assim, eu sou católica por nascença, né? Assim, cresci numa família católica, frequento a missa à medida do possível. Hoje eu até gostaria de frequentar um pouco mais do que eu frequento hoje, mas eu acho que a minha comunicação com Deus eu tento fortalecer a todo dia. Mas eu vejo vocês muito mais, o testemunho de Jeová, numa parte importantíssima, que é tentar buscar o outro. Que nem toda religião tem isso. O católico mesmo, ele acredita, não, mas dentro dele. Não, você vai falar de Deus, às vezes eles têm vergonha, você vai falar, vocês são os que dão a cara a tapa para buscar, para mostrar, para evangelizar, que era, na verdade, um dos pedidos, né? E por que a gente não faz? Então me fala um pouquinho mais. Então, eu sou testemunha de Jeová, eu me batizei eu mesmo com 12 anos de idade, então eu já tenho mais de 20 anos. Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe já era uma testemunha de Jeová. E ela foi levando, né, nós 3 filhas juntos até cada uma decidir. Minha irmã mais velha, por exemplo, veio já depois de ser mãe. Ela não quis por um tempo, aí eu e a minha outra irmã já fomos desde novinha. E aí, minha mãe sempre foi cultivando esse nosso amor. Porque ela sempre soube que o momento, a decisão seria nossa. Então a gente nunca foi obrigadas. Falou, você tem... Ela deu toda a base, estudava com a gente a Bíblia toda semana, levava nas reuniões. E aí o meu amor por Jeová foi crescendo. Quando eu fui entendendo quanto era importante a minha vida com ele. Entender as qualidades dele. E eu acho que, de fato, ela se firmou quando eu saí de casa. Porque quando você, né, se casa, sai, é você por você mesmo. Então eu falei, poxa, agora não tem mais minha mãe mesmo pra cobrança. E ali foi quando realmente a minha relação com o Jeová se firmou. E aí, depois, quando eu casei, eu fiquei uns 5 anos como pioneira regular, como a gente chama, que é quando a gente se dedica 70 horas. Na minha época era 70 horas. E o Ingo, seu esposo, também né? Você conheceu ele na igreja? Isso, era um grupo de amigos, e aí ele também desde criança. E aí eu dedicava 70 horas do meu mês nesse trabalho de porta em porta, como nós fazemos, ou nos carrinhos. E a nossa principal obra é a pregação. É realmente se importar com o outro e ensinar eles sobre Jeová, sobre a esperança que nós temos do futuro, a entender a Bíblia que às vezes eles têm em casa e não leem. Porque a Bíblia às vezes é difícil de entender. Dificílimo, às vezes você fala, poxa, mas essa palavra, e como é que é essa profecia? Não, se você entende contextos, você vê como ela é simples de alguma forma, mas o quanto ela é importante, o quanto a mensagem dela pode mudar uma vida. A minha mãe era católica, e aí um dia ela falou que ela orava a Deus porque ela queria saber o nome de Deus. Eu falei assim, mas todo mundo tem um nome, então por que ele não tem? E aí foi quando uma testemunha de Jeová bateu na porta dela e fez todo sentido, e foi num momento de
meus pais estavam se separando. E minha mãe fez uma mudança enorme na vida dela. Ela era uma mulher que ela era 100% marido. Né? Ela nem pensava às vezes no filho, como ela mesma falava assim, eu amo mais seu pai do que Mas que é uma das vocês. coisas que você não acha que é ensinada na religião, que a mulher tem que se apegar mais com o marido ou não? Sim, né? É importantíssimo, é uma família, com certeza. Mas a minha mãe, talvez, quando meu pai chegou nela e desafiou, falou assim, ou você, ou eu, ou o seu Deus, ela falou, peraí, não é assim, porque meu pai, ele era um homem que qualquer mulher que passasse na rua, ele iria. Atrás de qualquer rabo de saia. Exatamente, então ele não respeitava em nenhum momento. Ele não era da igreja. Não era, nunca foi testemunho de Jeová, nunca. E aí, quando ela falou, não, agora eu preciso ter o meu respeito, né? Eu preciso cuidar de mim, cuidar das minhas filhas. Então ela fez uma mudança e ela cativou qualidades assim que a gente como filha a gente não esperava. Então ela se tornou uma mãe muito mais amorosa, muito mais presente. E isso fez toda a diferença nas nossas vidas, né? Que legal, que legal. Vamos pro nosso bate-final? Agora. Antes de ir pro nosso bate-final, eu quero falar só pra você que eu vou estar sempre aqui com você. Também. E eu quero que você me deixe cuidar um Também. pouquinho mais de você também, tá bom? Ao longo desse tempo. Combinado. Um jogo rápido. Bora. Tá. Bora. Então, papo, tá? Vamos. Uma frase. Se a vida fosse fácil, ela não chamava vida, ela chamava piriguete. Porque não dá pra ter tudo gostosinho assim. Um livro ou um filme? Eu gosto dos dois, tá? Então, um livro, com a trilogia da Helena Ferrante, da Amiga Genial, que é sensacional para nós mulheres, ambivalência feminina, tudo. Pode ser uma série em vez de filme? Pode. Ted Lasso. Não assisti. É uma série e justamente fala, é um time de futebol inglês que tem tudo pra dar errado e eles dão super certo porque eles jogam juntos, eles se conhecem, o técnico é querido, Entra no jogo. amoroso, e aí faz todo sentido. Show. Sua espiritualidade em uma palavra. Não vou conseguir falar em uma palavra porque eu falo demais. Mas Jeová é meu tudo. Ele é a minha base. Se eu não tiver ele, não dá pra viver. Um defeito. Eu não aceito a minha vulnerabilidade. Não vou nem questionar. Um sonho. Eu tenho o sonho de viver melhor sem ter que ser a melhor. Que lindo isso. Jennifer por Jennifer. Neurótica, louca, mas amorosa. E agora eu vou fazer uma pergunta, tá? E é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. Saindo daqui, agora, eu marquei uma consulta pra você no dentista. Então, saindo daqui, você vai no dentista. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu vou ter vergonha. Por que vergonha? Porque é o canto mais íntimo, né? Do nosso corpo é a boca. E porque eu vou ter vergonha, assim, se falar não tá sujo ali, se ela vê aquela sujeirinha que eu não escovei, ou se eu tiver uma cara e ela achar que eu sou porca, eu acho isso. É tipo quando alguém, uma visita vai na sua casa, você fica assim, pelo amor de Deus, não olha aquele cantinho ali que eu não passei o pano. É isso, é aquela ansiedade que me dá. Você falou numa frase, como é que era que você falou pra mim? Viver melhor sem ter que ser a melhor? Ah, tá. Então Eu acho que se encaixa, né? eu Um acho pouquinho que nessa. sim. É por isso Tá que bom. é um sonho, é pro futuro. Então, viver melhor sem ser melhor, tá? Combinado. Esse foi o Aerocast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, acompanhem a gente nas nossas redes sociais e nós nos encontramos na última quinta-feira do mês do próximo mês.